Bom dia, minha amada. A paz do Senhor. Como está você? Como dormistes? Eu fico feliz quando você responde para mim: dormi bem. Graças a Deus, dormi bem, acordei bem, porque o Senhor me sustentou, a minha família está bem. Eu fico muito feliz quando você tira um tempinho para me ouvir e para me responder também. E também para me abençoar, né? Eu fico muito feliz. E quero continuar abençoando a sua vida, quero continuar abençoando a minha vida também, né? Porque a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Quando ela corta para lá, você pode ter certeza que cortou para cá primeiro. Ou quando ela corta aí, ela já cortou aqui primeiro. Porque quem primeiro leu, quem primeiro meditou nela, fui eu. Dessa feita, nós estaremos em mais um áudio, né, da nossa série Aprendendo com Jesus. E hoje estamos em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o 5. E o tema de hoje é Aprendendo com Jesus a não julgar. E são palavras fortes e que vai nos ensinar, nos orientar. Fala sobre o julgar o próximo, né? São 5 versículos, Mateus 7, do 1 ao 5, e eu espero que você leia em casa para não ficar muito longo o áudio, né? Para não tirar um tempo muito grande seu aí dos seus afazeres. Ainda que sabemos nós que todo o tempo que nós tiramos para ouvir falar de Jesus é pouco, né? Diante de tudo que Ele já fez por nós. E nessa manhã eu quero estar com você nessa meditação, porque ela é muito importante para os nossos dias, para o nosso tempo, não é verdade? Onde muitas vezes o ser humano não só julga, mas condena de imediato, né? Sem conhecer profundamente a causa do seu semelhante. Então, com essas palavras que Jesus disse aqui no capítulo 7 de Mateus, do 1 até o 5, ele traz advertências. E com essas advertências, Jesus procura estabelecer os princípios de que o julgamento de alguém sempre deve começar pelo juízo de si próprio. Isso é uma grande dica que Jesus deixou para nós, ou um grande conselho, né? Que o julgamento de alguém deve começar pelo juízo de si mesmo. Ele não está se referindo aqui ao julgamento das ações de uma pessoa, se elas são boas ou se elas não são boas, mas ao julgamento das intenções dela. Jesus aqui não está interessado nas ações, se são boas ou se são más. Ele está interessado na intenção dessas ações. Entendeu? O julgamento das intenções cabe unicamente a Deus, pois só Ele pode ler o pensamento do homem. Só Ele sabe o que está dentro do coração do homem. Você conhece o Salmo 139. Você já leu ele diversas vezes. E lá fala tudo isso. Que o Senhor, Ele conhece o deitar, o levantar e o assentar, sonda os pensamentos e por aí vai. Amós 4:13 também está registrado
sobre isso, que só Deus ele pode conhecer o pensamento do homem. Diz aqui Amós 4:13. Porque eis aqui o que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa nos altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, diante dessa declaração de Amós 4:13, fica claro que o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe o que ele vai falar antes mesmo de sair alguma palavra da sua boca. É claro que o cristão deve discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Contudo, temos que entender que quando julgamos uma pessoa, corremos o risco de sermos injusta para com ela. Lógico. Por quê? Porque não conhecemos as verdadeiras intenções que a levaram a tomar uma atitude contrária ao nosso juízo. Você não sabe o que levou aquela pessoa a tomar tal decisão. Você não conhece, eu não conheço de fato e de verdade as intenções do coração de ninguém. Então, diante dessa declaração que só Deus conhece, eu não conheço, você não conhece, não devemos julgar ninguém. Não devemos julgar a atitude de ninguém. Olha, Jesus nos adverte de que com a medida de nossa justiça para com o próximo é que seremos avaliadas por Deus, o supremo juiz do universo. Você conhece a frase, com a medida que tu medes, tu será medido. Você já deve ter ouvido, né, essa frase. E é isso mesmo que acontece. Com a medida que medimos alguém, com ela mesmo é que Deus irá nos medir. No versículo 5, ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Observa bem que ele ilustra nesse versículo o cuidado que devemos exercer no julgamento de uma pessoa, como a figura do cisco no olho. Jesus, ele é top dos top, viu? Por seu olho, uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, Jesus tomou-o como exemplo para ressaltar a sensibilidade da alma humana. Isso aqui é pesado. Observa bem, o olho é a parte mais sensível do nosso corpo. E você já teve um cisco no olho. Se não teve, agradeça a Deus por isso, porque incomoda, dói, machuca, irrita, incha, fica vermelho e por aí vai. Então, por que tudo isso? Porque o olho, ele é muito sensível. E por saber disso, Jesus toma como exemplo o nosso olho para ressaltar a sensibilidade que tem a minha alma e a sua alma. Então, diante de tanta sensibilidade que a alma humana tem, ela merece ser tratada com a máxima cautela, delicadeza e gentileza possível. Não é verdade? Olha, quando comete uma falta ou manifesta uma fraqueza na vida humana, não devemos, de maneira nenhuma, intrometer, vamos dizer assim, sem saber a verdadeira causa. Porque se Jesus usa
o olho como exemplo para ressaltar a sensibilidade da alma humana, que merece ser tratada com a máxima cautela e delicadeza possível, é porque de fato ele sabe do que está falando. Seria ridículo a ideia de tratar, não é nem de tratar, né? Seria ridícula a ideia de tentar tirar um cisco do olho de alguém com os olhos vendados. Será se eu consigo? Se literalmente, fisicamente falando, humanamente falando, caiu um cisco no olho do meu filho, da minha filha ou do meu esposo, e eu saber que eu tenho a possibilidade de tirá-lo, porém eu pego uma faixa preta e amarro nos meus olhos, será que eu vou conseguir tirar o cisco do olho deles? Será se você iria conseguir tirar o cisco do olho deles? No máximo, eu acho que eu consigo dar uma soprada, porque esse é o hábito nosso, assoprar o olho quando tem alguma coisa dentro para ver se o ar expulsa. Não é verdade? Mas eu acho, sinceramente, que não teria sucesso. E eu volto a repetir, seria ridícula a ideia de tentar tirar um cisco do olho de alguém com os olhos vendados. Assim como é ridícula a postura de alguém procurar julgar o seu semelhante sem enxergar os seus próprios erros. É uma palavra pesada, eu falei no início para você, mas é necessária para a edificação da nossa vida, para aprendizado da nossa vida. Como é fácil enxergar o cisquinho, vamos colocar cisquinho entre aspas, como é fácil enxergar um cisquinho no olho dos outros. E eu quero completar mesmo tendo uma venda diante do nosso. Isso aqui é uma ilustração que Jesus fez. Como é fácil enxergar o cisquinho no olho dos outros, mesmo tendo uma venda diante do nosso. Por que será que atiramos pedra nos outros se temos um telhado de vidro? Você já ouviu essa frase, né? Ninguém atira pedra no telhado dos outros. Não atira pedra no telhado do outro porque você tem telhado de vidro. Vamos fazer essa pergunta para nós, com uma autoanálise da nossa vida cristã, da nossa vida com Cristo Jesus. Tirar o cisco do olho do irmão ou da irmã, segundo a lição que Jesus nos ensina, não indica o desejo de ajudar, mas o de chamar a atenção para o cisco que está no olho do outro. Essa comparação aqui, que Jesus nos ensina, ele não quis mostrar o desejo de ajudar o outro, a tirar o cisco do outro, do olho do outro, mas ele quis chamar a atenção nossa para o cisco que está no nosso próprio olho. A intenção neste caso é acusatória e depreciativa, não solidária e caritiva. Desse jeito, desse modelo. Tirar o cisco do olho do irmão, segundo a lição que Jesus nos ensina, não indica o desejo de ajudar, mas o de chamar a atenção para o cisco do nosso próprio olho. Devemos nos lembrar ainda de que, se nos atrevemos a ajudar alguém, devemos esperar o juízo de Deus e dos homens na mesma medida com que julgamos. Se fôssemos mais cuidadosos em examinar humilde e honestamente a nossa própria vida,
seríamos muito mais amenas e complacentes no juízo que fazemos dos erros alheios. Essa é uma grande verdade. Julgar alguém sem primeiramente fazer um autoexame é hipocrisia. Apontar o pecado de alguém pode ser uma disfarçada maneira de encobrir o nosso próprio pecado. Um cristão jamais deve proceder dessa maneira. Uma verdadeira cristã jamais deve proceder dessa maneira. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e os teus familiares. E vamos continuar aprendendo com Jesus, porque Ele é o melhor exemplo para mim e para você. Mesmo que muitas vezes essa palavra possa parecer dura ao seu coração, não desista de aprender com Ele, porque Ele é e sempre será o melhor professor.